você está numa conferência de prosperidade. E a melhor coisa que você pode dar hoje, aleluia, aleluia, é as suas palavras inspiradas por Deus para levantar alguém hoje à noite. Hoje é a noite de você levantar pessoas. Glória a Deus. Pode sentar. Fica à vontade, você está na casa do seu pai. Estamos na conferência Prósperos. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? Hoje é um dia... Todo pregador gosta de pregar domingo à noite, né? Mas hoje é um dia que eu gostaria de estar sentadinho no lugar de vocês. Estava chegando, chegou o Aguinaldo, Arthur, Neto. Eu disse, meu Deus do céu, chega mais ninguém não, pelo amor de Deus. Mas amém, amados. É bom saber que nós temos um ministério que é um ministério cheio do poder de Deus, cheio da graça, mas de coração humilde, sabe? São homens que são cheios de Deus, cheios de conhecimento, cheios de atribuições, mas são humildes. Sentam para escutar o irmão, porque eles sabem que não é do vaso que vos fala, mas é da palavra de Deus que vai ser ministrada essa noite. Amém? Aleluia! Então, abre a tua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 25, certo? Equipe de música, muito obrigado. Pode ficar à vontade, certo? Nós temos hoje algumas coisas para conversar a respeito de prosperidade, mas como qualquer conferência, é importante que nós embasemos aquilo que nós vamos falar. Amém? Você vai a uma conferência sobre uma profissão, sobre uma carreira médica, sobre uma carreira jurídica. Nas conferências, eles vão embasar aquilo do que eles vão falar. E essa noite eu preciso lançar um embasamento. Pode ficar tranquilo, que hoje vai ser noite de você correr, saltar no manto, cortar o laço, dar salto para trás, o que você quiser. Mas você vai fazer isso com entendimento. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 25, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Para os adolescentes, quem não achou, diga Shinerai. Quem achou, diga CB500. Eles sabem o que é isso aí. Depois você pergunta o que é isso aí que eles sabem. Levítico capítulo 25 está depois de Gênesis e antes de Apocalipse, né? Se você ler a sua Bíblia, não está colado nas páginas. Diz assim: diz o Senhor a Moisés no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiveres entrado na terra que vos dou, a terra guardará o quê? Um sábado ao Senhor. Pausa aqui para você fazer logo o entendimento. A palavra que está aqui, traduzida por sábado, não é uma palavra que nós chamamos de sábado, é uma palavra hebraica chamada Shabbat, que representa espaços de 7. Amém? Então, o que o texto está dizendo aqui é que quando você entrar na terra prometida, você vai guardar um sábado, ou seja, um espaço de 7 ao Senhor. Entendido? Continua lendo, certo? Porém, versículo 3, 6 anos semearás na tua terra e 6 anos podarás a tua vinha, e não colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a terra terá o sábado, ou seja, um 7º ano de descanso ao Senhor. Não semearás o teu campo, não podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, a tua seara não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra, no seu descanso será para alimento, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao estrangeiro e o que peregrina contigo. E como também ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todos os produtos servirão de alimento. Olha o que Deus está ensinando aqui ao povo de Israel. Deixa eu contextualizar você aqui. O povo de Israel, ele tinha saído da escravidão do Egito, onde sofria de manhã e de noite, e aí Deus promete uma terra ao povo de Israel. Mas antes de entrar nessa terra, Deus levanta Moisés para trazer instruções para o povo. E Deus começa a ensinar aqui o primeiro globo rural, né, da terra. Ele diz, você vai plantar 6 anos e no 7º ano você vai fazer o quê? Deixar a terra descansar. Ou seja, Deus estava ensinando ao povo de Israel a uma cultura rotativa, além da obediência, logicamente. Mas olha só, eu sei que você pode ter... Você pensou não que você é mais crente do que eu. Mas talvez eu poderia ter pensado, tudo bem, eu vou plantar 6 anos. No 7º eu não vou plantar. E o que é que eu vou comer no 8º? Você não pensou isso não, porque você é crente, mas eu estou melhorando. Amém? Mas venha comigo, Deus é mais sabido do que eu. Meu amado, quando a gente pensa, certo, na problemática de uma coisa, como dizia Dada Maravilha, pode vir com a problemática que eu já tenho a solucionática. Então, quando você pensa no problema, Deus já tem a solução.
Às vezes você fica pensando, rapaz, chegou a hora de dízimos e oferta, eu não vou dizimar porque vai faltar, ou eu não vou ofertar porque vai faltar. Olha o que Deus diz com relação a isso. Versículo 20, certo? Levítico 25, 20. E se disserdes, o que comeremos no 7º ano, visto que não haveremos de semear nem colher o seu fruto? Ou seja, no versículo aí, Deus já se adianta à minha pergunta: o que é que eu vou comer se eu não plantar no 8º ano? Como é que eu vou pagar os meus boletos se eu dizimar? Como é que eu vou pagar a escola do menino se eu ofertar? Versículo 21, não corra agora não, segure, viu? Eu enviarei o quê? Eu enviarei o quê? Mas não é só uma bênção. Olha só, sobre o que ano? Sobre o 6º ano, para que dê fruto por quanto tempo? Ei, meu amado, você está aqui pensando em fazer o rema e pensando, vou passar 2 anos gastando dinheiro, investindo, vai faltar. Ei, vai não. Deus vai multiplicar o investimento de tempo, de dinheiro. Ei, Deus vai fazer você prosperar como nunca prosperou antes. Hoje é dia de preparar a noite, né? Então vou preparar a minha também, viu, pastor? 14 anos. Tenho 45, 44, sou desse tamanho, imagina com 14, que tamanho eu era. Tinha uma namoradinha lá em Jaguaribe, quando eu conheci o verbo central. Tinha uma namoradinha, 14 anos. Aí aceitei Jesus com 16. Aí eu olhei para a namorada e disse, rapaz, eu vou acabar esse namoro, porque essa menina não é crente. E não dá certo, né? Namoro de crente com descrente. Não é verdade, adolescente jovem? Não, eu vou ganhar a alma para Jesus e o corpo para mim. E é fofolete. Aí, eu disse, sabe uma coisa? Eu sou crente, rapaz. Eu vou acabar esse namoro que não dá certo, não. Acabei o namoro. Você sabe que namoro adolescente, você acha que... O adolescente acha que vai suicidar, né? Porque é a única mulher da vida. Meu Deus, eu acabei esse namoro. Eu amo essa mulher. Meu Deus, né? Aí Deus faz. Por você ter, né, confiado em mim, ter feito o que é melhor aos meus olhos, eu vou te dar algo muito melhor. Muito melhor. Incomparavelmente melhor, meu amado. Mais bonita, mais linda, mais inteligente, mais rica. Estou seguindo o caminho do meu pastor, certo? Então, meus amados, Deus estava ensinando ao povo de Israel que confiar em Deus era muito melhor. Amém, amados? Só que, quando Deus ele faz promessas com o povo, existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Uma promessa incondicional é Deus amar você. Não importa se você é preto, branco, azul, amarelo, 13 ou campinense, Flamengo ou Vasco, não importa. Deus vai amar você, meu amado. Não importa o quanto mais você trabalha ou o quanto você não faz. Deus vai amar você porque é uma promessa incondicional. Amém, amados? Agora, na Bíblia existe uma série de promessas incondicionais ou condicionais. Qual é a promessa condicional? Olha, eu te dou uma parte na aliança e existe uma parte da aliança que cabe a você. E essa promessa para o povo de Israel, de uma terra prometida, era uma promessa condicional. Era uma promessa que cabia ao povo de Israel fazer uma parte também. E que parte era essa? A parte era simplesmente obedecer os estatutos. Era entrar na terra, plantar 6 anos, no 7º ano, deixar a terra descansar, certo? Só que acontece que, muitas vezes, o ser humano ele tende a achar que o seu caminho, a sua forma de fazer é melhor, não é? Então, existe uma consequência para os nossos erros. Muitas vezes nós pensamos que Deus castiga. Às vezes aprendemos de pequenininho, não é? Erradamente pelos nossos pais, dizendo, olha, se você fizer tal coisa errada, Deus vai castigar. Meu amado, não é que Deus castiga.
a bênção de Deus é a nossa proteção. O fato de alguém sair da bênção de Deus, ele já está em maldição. Então, quando o povo de Israel, ele recebe essa ordenança, ele tem um caminho a seguir. Mas no versículo 33 do capítulo 26, vá lá na frente um pouquinho. Levítico 26, vá no 14 primeiro. Levítico 26, verso 14. Você achou? Diz assim, 26, 14. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos os mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, pausa aqui. Meu amado, quem está falando aqui é o próprio Deus pela boca de Moisés. Olha como Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que as nações são como um pingo num balde, e a terra é estrada dos seus pés. Ele diz aqui, se você se aborrecer dos meus estatutos, Deus se colocando assim, não se aborreça do que eu vou te ensinar. Meu filho, não fique irado com o que eu estou te ensinando, porque é benefício para você. Você tem um pai muito bom, meu amado. Você tem um pai que está querendo o seu melhor sempre. E aqui para o povo de Israel, ele diz, olha, se você se aborrecer dos meus estatutos, vai lá para o versículo 33 agora, Levítico 26, 33. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Então, a terra folgará os seus sábados, todos os dias das suas assolações, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará os seus sábados. Ou seja, Deus fala, olha, eu coloco entre você a bênção e a maldição. O que é a maldição? É um castigo de Deus? Não, é a ausência da minha bênção. Se você escolher a ausência da minha bênção, você vai atrair para você essas coisas. E aí o povo de Israel, você vai poder ler em casa, vai poder estudar um pouco mais sobre isso. Se você está aqui e não conhece o Rema Brasil, já indico que você faça o Rema Brasil, você vai aprender mais sobre isso. Então, você vai ver que o povo de Israel, no trajeto entre receber a promessa e entrar na terra prometida, o povo de Israel faz tudo o contrário àquilo que Moisés falou. E se você puder ler com calma, você vai ver que sempre que Moisés fala alguma coisa, o povo responde, tudo que Deus falou através de Moisés, nós faremos. Fizesse o quê? Nada. Uma das ordenanças era não contrair matrimônio com povos estranhos. Por quê? Porque Deus é mais sabido do que eu e você. Quando o povo de Israel vai contrair matrimônio com outros povos, ele vai atrair costumes de outros povos para o povo de Israel. Né? Tem um exemplo muito corriqueiro que eu gosto de dar, ela está aqui. Né? Eu fui itinerar a primeira vez em Ponta Porã, lá na divisa do Brasil com o Paraguai, e aí eu estava mexendo na minha mala, aí abri uma cartinha, meu amor, você está servindo ali o mandato de Deus, não sei o quê. Eu disse, rapaz, que mulher maravilhosa. Próximo dos dias de eu voltar para casa, ele disse, você abriu a mala toda? Eu disse, abri quase tudo, vai em tal lugar. Aí tem uma cartinha lá. Amor, que você está quase voltando para casa, que maravilha, cumpriu o mandato de Deus, não sei o quê. Aí embaixo tinha, não esquece o perfume, não sei o quê, não sei o quê. Porque, meu amigo, Deus sabe muito bem que se o povo de Israel contraísse matrimônio com outros povos, eles iam cair em quê? Em maldição. Quando você pensa em Salomão, o que é que você pensa? Na sua cabeça vem o quê? Sabedoria, não é verdade? Mas depois de um tempo, Salomão, aquele que teve um encontro melhor do que o de Aladim, não é verdade? Porque Aladim encontrou o gênio lá da lâmpada, foi lá, esfregou, disse, você tem direito a 3 desejos. Mas ali é somente o gênio da lâmpada. Salomão encontra com o Deus dos céus. Tu já imaginou, crente, tu orando de madrugada no teu quarto, aleluia, arrepiei todinho, deve ser um ar-condicionado, aleluia. Tu orando de madrugada, porque crente ora de madrugada, não é verdade, Aguinaldo? Orando de madrugada, buscando com a sua face em pó, oh, aleluia, glória. Você buscando ali de madrugada, de repente, aquela aura, aleluia. Pergunta para você, o que queres que eu te faça? Meu Deus do céu. Ei, chegou aqui, posso entregar? Posso entregar? Parênteses aqui. Ei,
Tem muito crente que precisa voltar a orar de madrugada, buscar ali, a ter uma intimidade com Deus, porque nessa intimidade tu vai receber coisas que parece que estão travadas. É só até aqui, Tito, recebe. Aleluia. Existe uma intimidade com Deus, meu amado, que vai te levar a padrões mais altos. Amém? Mas isso é tempo da próxima pregação, quando o pastor me convidar. O fato é que o povo de Israel, ele vai e não cumpre os seus mandamentos. E aí, o povo de Israel vai provar da ausência da bênção, que se chama o quê? Maldição. Deuteronômio capítulo 28, abra lá comigo, por favor, a partir do verso 17. Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 17. Diz assim, você achou? Por causa das consequências da desobediência de Israel, o povo de Israel entra na ausência da bênção. Então ele entra consequentemente na maldição. Agora, dentro as características, os aspectos da maldição, olha o que tem aqui no versículo 17 do capítulo 28. Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo 38. Lançarás muita semente ao campo, mas colherás pouco. Amados, tem pessoas aí no mundo dizendo, rapaz, eu trabalho tanto, mas parece que eu boto meu dinheiro no saquetel furado. Isso é um versículo na Bíblia, né? E é isso mesmo que acontece. Porque quando nós fazemos, nós não, mas quando as pessoas aí fora fazem a sua justiça fora da bênção de Deus, é esforço em vão. É colocar muita semente, é trabalhar, é acordar cedo, é dormir tarde, é ficar estressado, é ficar com a cara cheia de ruga, é perder cabelo e parece que nada anda. Versículo 44. O estrangeiro te emprestará a ti, e tu não emprestarás a ele. Isso aqui é uma inversão da bênção. Porque a bênção primordial é, tu emprestarás a muitos, mas não tomarás emprestado. O povo de Israel, quando ele foi escolhido, ele não foi escolhido simplesmente para ser um povo escolhido de Deus para ser o bibelô de Deus, não. A ideia de Deus era mostrar a bênção dele através de um povo, e esse povo mostrasse para o mundo dizendo, eu quero que vocês sejam assim. Só que o povo de Israel escolheu a maldição. Agora, se você é um pouco mais atento, você está começando a perceber que esses textos se referem a dinheiro, se referem a recurso. Olha só, versículo 17, maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. É claro que os meios de troca, os meios financeiros da época de Israel não são os mesmos que o nosso hoje, mas está falando aqui o seguinte, olha, você vai colocar a sua empresa e ela não vai prosperar. A tua empresa não vai andar. As máquinas não vão produzir como deveriam produzir. Por quê? Porque falta a mão de Deus. Lançarás muita semente do campo, mas colherás pouco. O estrangeiro emprestará a ti, e tu o estrangeiro emprestará a ti, e tu não emprestarás a ele. Gente, eu já conheci pessoas que têm um salário altíssimo, funcionário público federal, que ganhava muito dinheiro. Dia 15 do mês, estava devendo. Dia 15, estava pedindo empréstimo consignado. Ganhando bem. Por quê? Porque o dinheiro que ele recebia acabava indo para onde não deveria. Para meios ilícitos, para gastos naquilo que não era pão. Meu amado, não pense que dinheiro resolve as coisas, resolve tudo não. Eu sei que dinheiro é muito bom, você vai falar sobre isso já, viu? E eu quero também, viu? Mas não pense que dinheiro resolve tudo, não. Porque se dinheiro resolvesse tudo, rico não se suicidava. Tá ficando quieto aqui. Vamos chegar em um bom lugar, fique tranquilo, certo? Levítico 26.
Versículo 20, Levítico 26, 20, diz assim: a vossa força se gastará em vão, e a vossa terra não dará mais sua colheita. Versículo 26 do mesmo capítulo: quando eu vos quebrar o sustento de pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno. Sabe o que é isso aqui? Ausência de trabalho, ausência de condição. 10 pessoas trabalhando para fazer apenas um pão. Lembra da pandemia, gente, que passou agora? A gente teve ali um panorama, não é? Uma amostra grátis do que é a ausência de Deus, a ausência da bênção de Deus. O mundo aí todo, numa loucura, pessoas procurando como manter os seus negócios. Agora, imagina viver a vida toda nessa ausência. É isso que a maldição traz. A maldição, ela traz a ausência da bênção de Deus e ela afeta diretamente aos recursos. Ela afeta diretamente a condição financeira das pessoas. Agora, por que eu estou gastando tempo com vocês, investindo tempo? Porque muitas pessoas no meio cristão acreditam que a pobreza é uma bênção de Deus. Quando muito melhor aceitam a pobreza e a miserabilidade como uma condição que Deus colocou. Meu amado, nada contra alguém que está passando um momento de dificuldade, nada contra alguém que está passando um momento de dificuldade, vai falar sobre isso já já. Mas a condição de pobreza, miserabilidade, não é uma condição estabelecida por Deus para você. Se você não entender quem é o seu inimigo, você não tem contra quem lutar. Você precisa entender que a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Mas se você entende que a doença é algo que Deus colocou, se você entende que a pobreza é algo que Deus colocou em você, então não tem nem como orar. Porque você está indo contra Deus. Agora, se você entende que a doença Deus já levou, aleluia! Se você entender que a pobreza Deus já levou, o povo de Israel vivia em maldição por causa do pecado. É lá que vai surgir aquele versículo que muita gente fala, não é, com a humildade equivocada. Abacuque, o profeta, o povo de Judá estava cativo na Babilônia e o povo de Judá estava em condição de miséria absoluta, tanto material como espiritual. E Abacuque diz, né? Ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu louvarei o Senhor. E muitas pessoas usam esse versículo para poder ficar naquela depressãozinha gostosa, né? Eita Deus, é uma luta, é uma prova. Mas ainda que o fruto da oliveira minta, eu estou com o Senhor. É o sapato furado, o terno rasgado, mas ele é o escolhido. Isso é uma música que tem. Terno furado, é perseguido, está desempregado, não sei o quê, mas ele é o escolhido. Para quê? Pelo amor de Deus. Entende, meu amado? Agora, o irmão Paulo, quando ele vai pregar na Galácia, quando ele começa as suas cartas, geralmente, ele começa com uma saudação muito amistosa. Com os irmãos da Galácia, ele já é mais veemente. Ele chega e diz: quem foi que vos induziu a esse pensamento de voltar novamente para a lei? Quem induziu você a sair da graça de Cristo para a maldição da lei? Por quê? Porque Paulo entendia que aquilo que aconteceu na lei, Jesus Cristo na cruz morreu para que eu e você não precisássemos mais passar. Abre tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Livro de Gálatas. Você está entendendo, meu irmão? Gálatas, capítulo 3, verso 13. Você achou? Diz assim: Cristo
nos resgatou da maldição da lei, fazendo o quê? Maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi o quê? Toda a condição de maldição da lei, o que estava prescrito na maldição da lei, Jesus, juridicamente, na cruz, ele leva sobre ele. Ele leva sobre ele as enfermidades. Ele leva sobre ele os nossos pecados. Mas leva sobre ele também a nossa pobreza, a nossa miserabilidade, a nossa falta de recursos. Ele leva sobre ele. Quando nós pensamos no Salmo 23, diga aí o Salmo 23 para mim. O Senhor... Não, isso é só o primeiro versículo, continua. Isso, eu falando em língua, né? Certo. Deixa eu ler aqui, porque vocês são espirituais demais, vocês. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, principalmente do versículo 5 abaixo, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Gente, isso aqui é ou não uma confissão de prosperidade? Ontem nós tivemos aqui o pastor Carlos Júnior, e quando terminou aqui a administração, a gente desceu lá embaixo e prepararam um jantar para o pastor Carlos Júnior. E eu, como que um aborto nascido dentro do tempo, estava lá também. E tem uma mesa maravilhosa. Camarão no abacaxi. A irmã Ivonete fez um negócio que eu acho que era um maná, tá vendo? Aquele maná que desceu da terra. Que coisa maravilhosa, meu amado. Coisa maravilhosa. Uma mesa que representa mesmo uma prosperidade, que representa mesmo uma bênção. É como essa mesa aqui. Agora, essa mesa que Davi, inspirado, falou, é uma mesa que ele recebeu antes que acontecesse o Salmo 22. Ou, na verdade, quando aconteceu o Salmo 22. Ou seja, o Salmo 23, ele é uma recepção da consequência do Salmo 22. Agora não abra não. O que é que está escrito no Salmo 22? Você lembra? Não. Você não lembra. Eu também lembrava não, viu? Fico condenado não. Volta um capítulo agora. Volta agora um capítulo. Salmos 22. Você achou? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego. Porém, tu és santo e habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e me preservaste, estando ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude, pois os touros me cercaram,
touros fortes de Baçã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e ruge. E como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração como cera se derreteu dentro de mim. A minha força se secou como um caco, a língua me pega ao paladar, e me puseste pó da morte. Pois me rodearam os cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, e eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não de mim. Força minha, apressa-me a socorrer-me. Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o, temei-o, todos vós, descendência de Israel. 24, grifa, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Ou antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Eu não sei se você percebeu o que aconteceu aqui, mas no capítulo 22, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aquilo que o Senhor Jesus iria passar na cruz, dizendo: olha, vão me cercar, eu vou passar por dificuldades, os touros de Baçã, os soldados vão repartir as minhas vestes, mas eu vou alcançar a vitória. Pessoas vão viver bem baseado nisso. O sofrimento do capítulo 22. Agora Davi vai para o capítulo 23. Dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Ele unge minha cabeça com óleo. Oh, aleluia! Ei, meu amado, se no 22 houve um sofrimento, 23 é uma alegria. Para quem? Para você. Você não precisa mais andar debaixo da maldição. Se você reconhece que o que Cristo fez na cruz quebrou a maldição, você está livre. Não livre apenas da culpa do pecado, não livre apenas da enfermidade, mas livre, meu amado, de uma condição de miséria. Você pode entrar no seu quarto, orar em secreto. Você pode dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, abençoa meus irmãos. Mas você pode dizer: Senhor, abençoa minha amassadeira. Abençoa meu salão de beleza amanhã. Abençoa os meus clientes. Ei, abençoa a minha oficina. Abençoa a minha clínica, Senhor. Faz com que eles me procurem, porque a tua bênção está sobre mim. Existe uma bênção de Deus, meu amado, que está sobre você, aonde quer que você vá. Muitas vezes nós andamos pensando: meu Deus, aonde está a bênção? Será que nesse negócio está a bênção? Será que aquela coisa está a bênção? Meu amado, a bênção foi liberada para estar andando dentro e sobre você, meu amado. Agora, esse eu considero o estágio 1 de entendimento e prosperidade. É você entender que a maldição, que a falta, já não é um estado para você. Você já entende isso? Mas aí alguém pode dizer: pastor, tudo bem, eu até entendo que a falta, que a maldição, que Jesus morreu na cruz por mim, eu entendo tudo isso, mas pastor, o fato é que eu não me sinto abençoado. Eu olho para a minha vida ao redor, certo? E eu não vejo as coisas andando conforme aquilo que está a palavra. Meu amado, não se condene, porque a sua vida atual, ela não está se parecendo com a totalidade da bênção de Deus ainda. Deixa eu dar um exemplo básico para você, certo? Bem simples. Eu sou pai de 2 meninas. Uma está ali, tem 4 aninhos,
E a outra está lá embaixo, tem 10 meses. E quem passou por essa fase, né? Aguinaldo há muito tempo passou por essa fase, né? Quem tem filhos pequenos sabe que há um momento que, por mais que você cuide da casa, vai estar uma certa bagunça. Porque a criança correndo, é pintando a parede, eu tenho uma cachorra, né? Eu moro em apartamento, tenho uma Golden Retriever para completar. A cachorra pesa 40 quilos, a cachorra. Então, é cachorro, é menino, uma pegando não sei o quê, a cachorra pegando o ossinho a menina pegando o ossinho da cachorra, botando na boca. Graças a Deus pela minha sogra que está ali, que me ajuda demais. E às vezes, vem aquela coisa, sabe? Meu Deus, isso aqui não parece muito com a casa de um próspero, não. Está parecendo muito, não. Mas o Espírito Santo, ele vai trazendo para a gente refrigério e tirando as condenações. Meu amado, talvez a sua vida hoje não esteja ainda no formato que você quer, andando no formato que você espera, não se parecendo tanto com a bênção, mas se você olhar no Salmo 1, diz lá que bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, né? Antes tem prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite, será plantado como ribeiros de água. Mas ele diz uma coisa importante, que no momento oportuno, na estação correta, vai dar o seu fruto. Ei, meu amado, não precisa andar na condenação do peso e dizer, rapaz, eu fui para a conferência próspera, o pessoal diz que eu sou abençoado, mas parece que as coisas não estão andando. Permanece naquilo que você tem. Sabe, meu amado, eu estou nessa igreja aqui desde que pastor Aguinaldo era líder dos jovens aqui dessa igreja. Faz tempo, viu? Faz tempo. E nada contra quem mudou de igreja, nada contra quem Deus direcionou para outro lugar, pelo contrário, a gente está aqui para que o evangelho cresça mesmo, certo? No evangelho só existe uma estrela que é Jesus, o resto é para trabalhar mesmo, certo? A gente é peão de fábrica mesmo, certo? Mas, muitas vezes, saiu a sugestão na minha cabeça. Tem igreja mais perto? Hoje eu tenho um Verbo da Vida que é de frente da minha casa. E eu saio da minha casa para vir para cá. E eu fiquei pensando, Deus, não que eu seja alguma coisa hoje. Olha o que Deus faz, eu não era nada, hoje eu sou baterista da igreja. Não que eu seja alguma coisa hoje. Mas se eu tenho parte, se eu faço parte de um ministério que me confia ministrar a palavra, se eu tenho pastores que cuidam da minha vida, se eu tenho irmãos, tenho uma igreja para vir onde eu sou respeitado, se eu tenho a oportunidade de sair pelo Brasil ministrando a palavra, isso está incluso na perseverança de ficar firme onde Deus me plantou. De fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Sabe, muitas vezes a gente quer achar o caminho mais rápido, aqui é um atalho. Vou usar ela aqui para ela estar aqui, é minha esposa. E passamos um tempo morando na casa do meu pai quando a gente casou. E para ir pegar um ônibus na principal, tinha que fazer um arrodeio grande. Aí tem um bequinho que cortava o caminho para a principal. E ela ia com meu pai já ia ajudando, né? Eu digo, olha, não vá pelo bequinho não, vá arrodeando mesmo. Aí meu pai foi, uma vez estava atrasado, acompanhando ela, foi pelo bequinho. Tu já sabe, né? Bora, boy, perdeu. O bequinho que parece mais rápido para você, possivelmente você vai encontrar o perdeu, boy. Mas o caminho que parece mais longo, aleluia, oh, aleluia. No começo tem um gosto amargo, mas no final tem sabor de mel. Então, meu amado, existem condições mesmo, existem momentos que você vai olhar para a condição e ela não vai parecer tão favorável. E a gente não pode esquecer do exemplo de José. José, ele foi um dos homens mais injustiçados da Bíblia, né? Ele começa sendo vendido pelos seus irmãos. Depois de ser vendido pelos seus irmãos, consegue subir na vida novamente, né? E aí vai lá a endemoniada, né?
da mulher do governador. De Potes. Aí o homem vai para onde? Para a prisão. Ele podia ficar, né? Sem vontade de cantar uma bela canção, sem vontade de viver. Continuou servindo a Deus. E aí, ele servindo a Deus, mesmo numa condição que não era favorável, surge a oportunidade de Deus fazer ele prosperar. Ele chega e revela sonhos de parceiros deles no cárcere. Depois ele vai chegar até o faraó. E faraó vai dizer: olha, eu tive um sonho. Eu vi 7 vacas gordas que comiam 7 vacas magras, né? Monjaro do passado. Te ajeita, Luiz. Eu vi 7 vacas gordas que comiam 7 vacas magras. Né? 7 gordas comiam 7 magras. 7 magras comiam 7 gordas. 7 espigas cheias, 7 espigas magras que comiam 7 cheias. E naquele momento, Deus faz José prosperar. Mas o interessante é que, naquela hora, Deus não multiplicou dinheiro na mão de José. Naquela hora, Deus não deu a José uma carruagem de fogo com dólar do céu. Deus deu estratégia e instrução. Deus deu estratégia e instrução. Deus deu estratégia e instrução. Sabe, meu amado, é claro que muitas vezes nós pensamos na bênção de Deus como algo maravilhoso. Algo como ali a viúva que foi lá, o azeite botava e não acabava mais. E pode acontecer assim. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a forma de prosperar, Deus já pode estar fazendo você prosperar, você não está nem percebendo. Existe, pelo menos na Bíblia, 3 formas de instrução. 3 formas de Deus abençoar você. Uma delas é a instrução. Você está em casa, pensando no seu negócio, e você pensando: Deus, eu estou precisando pagar o boleto, estou precisando fazer tal coisa. E Deus está querendo comunicar com você instruções, uma ideia que vai fazer o seu negócio pipocar como nunca pipocou. Foi isso que Deus fez com José. Estava diante do rei. Ele chega diante do rei e ele não teve tempo de pensar, não. Ele revela o sonho do rei e diz: agora o senhor pega homens entendidos, pega essa leva de boa que vai vir aqui sobre o Egito, guarda nos silos, guarda esses grãos, para quando vier a falta, vocês tenham. Aí Faraó olha para ele e diz: quem é o homem que tem estratégia melhor do que tu? Ei, meu amado, na tua empresa, está chegando o momento do chefe olhar para tu e dizer: quem tem estratégia melhor do que ela? Está chegando o tempo da tua empresa de você chegar com uma palavra e o povo dizer: como é que ele não pensou nisso? Deus, Ele abençoa você, Ele prospera você por estratégias. Você lembra de Salomão? Muito rico, não era? Mas todo mundo pensa que Salomão era rico porque Deus somente derramou a bênção. Ei, Salomão comprava cavalos, certo? Comprava cavalos no Egito, vendia os cavalos para outras regiões da Mesopotâmia. Comprava a um preço, vendia mais caro. Chegou a um tempo que Salomão tinha tanta prata, que dizia que prata era como pedra normal no reino de Salomão. Porque uma instrução do céu vai fazer você prosperar e avançar como você nunca avançou, meu amado. Não pense que a bênção de Deus, a prosperidade da sua vida, é apenas o material chegando. Ei, a tua forma de falar, o teu relacionamento, Deus colocou uma forma em você que é única. Aonde você está, meu amado, você é a bênção acoplada àquela região. E Deus está pronto para usar você. É claro que existe a bênção, meu amado. Existe a bênção sobrenatural, onde Deus vai chegar igual aquela irmã, né? Que estava orando pela feira
E aí os malas lá da favela disseram, vamos arrumar uma para essa irmã agora. A irmã orando pela feira, né? Deus, nós estamos com fome, não tem nada para comer, não sei o quê. Aí os malas da região disseram, vamos fazer uma feira para essa irmã, vamos entregar a ele, vamos dizer que foi Deus. Aí fizeram a feira, bateram na porta da irmã, abriu lá, estava a feira. Aí a irmã, glória a Deus, Deus mandou uma feira para mim, não sei o que e tal. Aí os malas disseram, foi Deus nada, foi a gente. Glória a Deus, Deus usou os marginal para trazer uma feira para mim. Existe, meu amado, a manifestação miraculosa de Deus. Mas o melhor de tudo, entre a estratégia, a parte miraculosa, é o que Deus quer para você. Meu amado, quantos aqui querem um milagre? Levanta a mão, por favor. Quantos querem um milagre? Um arruma. Mas se eu disser para você que o milagre não é o milagre de Deus para você, que é isso, pastor? O senhor não sabe o que eu estou passando? Meu amado, muito melhor do que o milagre que você está precisando é a bênção constante de Deus que está prevista para você. Porque, meu amado, o milagre é para algo emergencial. O milagre é quando alguém está morrendo afogado e de repente passa um toque, a pessoa se segura. Ei, mas são condições emergenciais. Você quer viver de afogamento e afogamento, é? Quer viver de pressão em pressão no final do mês? Deus, bota os boletos lá em cima da mesa. Deus, o Senhor precisa agir. Você quer viver de milagre em milagre, meu amado? Não. Existe uma bênção constante para você. Se você se permitir ser permeado por isso, essa bênção vai te alcançar. Porque fisicamente a gente já sabe que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então você já sabe que dentro de você não tem maldição. Esse espaço tem que ser preenchido por alguma coisa. Se dentro de você não tem maldição, existe espaço para a bênção de Deus. Amém? Agora, você precisa se abrir para isso. E agora, eu quero só terminar falando da sua vida agora. A Bíblia fala de você aqui agora. E é, pastor? E a mãe de Ná fala de mim? É, aqui é. Abre em 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8. Quem achou, diga amém. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita tribulação houve abundância do seu gozo, e como em sua profunda pobreza superabundou em riquezas e sua generosidade. Porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe a graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para pela sua pobreza sejas ricos. Só um parênteses aqui. A palavra rico aqui é a palavra plusios, né?
é uma palavra que se refere à riqueza espiritual e material também. Então, essa riqueza que está aqui, ele está dizendo, olha, vocês da Macedônia, que levaram os recursos, né? Eram pobres, mas tinham um coração rico. E assim como Jesus, Deus, era rico, ele se fez pobre, para que vocês pudessem abundar nessa graça também. Então aqui, Jesus mostra que a pobreza foi levada por ele para que você seja rico. Amém? Agora continuando aqui. Versículo 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, desde o ano passado, que começastes, e não foi só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, contemplai também o que já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós pressão, mas para a igualdade nesse tempo presente, e vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a vossa abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco teve não teve de menos. Mas a graça de Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação, e muito diligente partiu voluntariamente para nós. Versículo 18, grifa. E com ele enviamos aquele irmão, cujo o louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Esse versículo 18, ele culmina falando de alguém que tinha o louvor por parte de todas as igrejas. Esse texto, você tem que convir comigo que ele está falando sobre recursos financeiros, falando sobre dinheiro. Cristo dizendo que ficou pobre para que você fosse rico. No versículo 18 ele diz, Paulo envia um irmão a qual as igrejas louvam por causa da atitude dele. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Meu amado, existe uma condição para quem entende a metodologia da prosperidade, para quem entende o que a prosperidade quer, que ele vai ser louvado aonde for. Você acha que não está entendendo ainda? Eu ainda vou dizer melhor. Pessoas vão louvar a Deus e vão lembrar de você dizendo, rapaz, aquele irmão, aonde ele vai, ele abençoa. Aonde vai, ele coloca a mão e abençoa. Ei, vai ter gente em outro estado dizendo, rapaz, aquele irmão lá na Paraíba, ele bota a mão, ele abençoa, ele crê nessa coisa mesmo. O tempo, meu amado, nós temos nessa terra aqui, já está se esvaindo. E é o tempo de a gente se abrir para aquilo que Deus tem para nós mesmos. Por quê? Você acha que você vai precisar de dinheiro no céu? Você acha que vai precisar dos dons no céu? Você acha que vai precisar de fé no céu? O que nós precisamos é para esse tempo agora. Atos 2, quando tem a descida de Pentecostes, ele fala muito bem qual é a condição da igreja nos últimos dias. Muitas pessoas gostam de dizer, pastor, porque nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar, a perseguição vai aumentar. Ei, essa verdade é para o mundo mesmo. Agora, Atos 2, para mim e para você que está aqui hoje, nos últimos dias, os homens serão cheios do Espírito Santo. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E toda a carne será cheia do Espírito Santo. Meu amado, nós estamos vivendo os últimos minutos dessa era. Ei, o tempo de você ter recurso para investir é agora mesmo. O tempo de você se abrir para os milhões é agora mesmo. Agora, Deus vai confiar esse dinheiro a quem? Aos irmãos. Que a igreja olha e diz, rapaz, aquele ali, onde ele bota a mão, ele abençoa. A pergunta é, para essa noite, você quer ser próspero essa noite, para ser o irmão que as igrejas vão louvar a Deus pelo seu nome?
Sejam abençoados na prática da palavra.